Bom dia, meninos! Vamos para a nossa próxima etapa aí de estudar velocidade média, né? Dentro de cinética e química, não é isso? Então, na primeira parte, nós aprendemos aí, relembramos como calcular a velocidade média, né? Através dos reagentes, ou seja, do consumo dos reagentes e da formação dos produtos, né? Eu falei para vocês que a variação, vamos considerar que a gente tem 100% de rendimento, né? Então, a variação dos reagentes que são consumidos vai ser igual à variação do produto que vai ser formado, né? Então, a gente pode calcular a velocidade média tanto através do consumo dos reagentes, da quantidade que varia, né? Que é consumida, assim como nós podemos calcular com a variação do produto, quantidade de produto que vai variar, né, em relação ao tempo. Então, nós vimos o que diferencia do outro vai ser simplesmente o sinal da velocidade, né? Onde nós vimos que o consumo é representado pela velocidade negativa, né? E a formação do produto é representado pela velocidade positiva. Agora nós vamos estudar a segunda parte, né, lá da apostila, que praticamente está na página 67. Onde nós vamos calcular a velocidade média do processo, ou seja, nós vamos analisar, tá? A velocidade média do processo com a proporção entre a velocidade do reagente e do produto, tá? Então nós vamos começar aqui, ó, utilizando aquela formulazinha da velocidade, né? A velocidade média é igual à variação da concentração dos reagentes ou do produto em relação à variação do tempo, tá? Então, o que nós já chegamos à conclusão aí, ó? Nós vamos ver que velocidade média e concentração, elas são diretamente proporcionais, tá? Olha, elas são diretamente proporcionais. Agora, olha só, esse colchete, igual eu já comentei com vocês, o colchete, ele pode representar a quantidade de reagente produto, né? É uma representação geral que pode identificar o número de mols, a representação da variação do número de mols, pode ser da massa, pode ser da concentração molar ou concentração mol por litro, né? Então, aqui também você pode representar a variação dos reagentes ou simplesmente variação do produto, tá? Depende do que o problema ele está analisando, um ou outro. Eu vou deixar sem nada, porque eu estou fazendo uma representação geral, tá? Olha, agora o que é importante aqui quando nós falamos que velocidade média e concentração são diretamente proporcionais, né? Você vai falar assim, olha, a velocidade de reagentes e produtos varia durante a reação? Sim, né? Você vai falar assim, olha, eu tenho duas substâncias, eu tenho aqui a substância A mais a substância B e ela vai se transformar numa substância, pode ser C, tá? Vamos considerar que a quantidade de B é 2, então nós vamos usar aqui, ó, estou dando só uma equação genérica, só para vocês analisar, nós vamos relacionar a velocidade de cada reagente e de cada produto dentro de uma reação. Você vai falar assim, olha, mas se eu tenho uma reação química, eu estou fazendo uma reação química aqui, né? Aqui eu utilizei A, utilizei 2 mols de B, né? E vou produzir C. Aí você vai falar assim comigo, uai, a velocidade de A dentro da reação é igual à velocidade de B, não? Não, gente. Aqui, cada um tem a sua velocidade, tá? Igual nós vimos aqui, ó, velocidade e concentração são diretamente proporcionais. Então, se a gente for analisar a velocidade da substância A com a velocidade da substância B, a velocidade de B vai ser 2 vezes maior do que a velocidade de A. Tá? Olha, a gente vai ver mais pra frente, né, os fatores que vão influenciar na velocidade da reação e um deles vai ser a concentração, tá? Você logo imagina assim, mas se a concentração é maior, a velocidade ela teria que ser menor, porque ele vai ter mais dificuldade para movimentar, né? É isso que vocês devem imaginar. E na lógica seria, né, igual você pegar um material
que tem 200 quilos, né? E um material que tem 80 quilos. Você vai falar, qual tem maior facilidade de movimento? No início, o de 200 vai ter mais dificuldade para se movimentar. É a mesma coisa aqui. Só que aqui no caso das reações químicas, a gente vai ver que quem é responsável pela velocidade, pelo movimento das moléculas, ou das partículas, né? Eu estou usando aqui moléculas, a gente vai ver que é a quantidade de energia intramolecular, a quantidade de energia que está dentro da molécula, tá? Olha, que no caso seria o quê? As ligações covalentes, né? No caso da molécula, as ligações iônicas, as ligações intermoleculares, né? No caso da água e olha, as ligações de hidrogênio, elas é que são responsáveis, tá? Pela velocidade, porque imagina só, aqui nós temos 2 mols de B, nós temos 2 partículas de B. As 2 partículas de B, ela tem maior quantidade de ligações, logo ela tem maior quantidade de energia, tá? Olha, então se ela tem maior quantidade de energia, a velocidade com que ela vai se movimentar vai ser maior do que a velocidade de ar. Então, mais na frente eu vou mostrar isso para vocês, tá? Eu vou mostrar representando ligação por ligação, vou pegar aqui a água, né, as ligações de hidrogênio. Mas, por enquanto, eu só falo para vocês o seguinte, de acordo com a nossa fórmula, é isso, olha, que a velocidade, média e concentração são diretamente proporcionais. Então, dentro de sistema, se eu tenho maior quantidade de B, ele se movimenta com mais facilidade do que A. Porque o que é o objetivo das reações químicas? O objetivo das reações químicas é se transformar num novo produto, né? Tanto é que quando nós vamos representar uma equação, nós vamos representar os reagentes e os produtos. Gente, a etapa mais importante da reação a gente não representa, que é a etapa intermediária, é onde realmente ocorre a reação. Então vocês vão entender por que aqui, né, eu estou falando que ela vai se movimentar mais rápido. Ela se movimenta mais rápido e a partir daí ela vai formar partículas que são quimicamente compatíveis, tá? Aqui, olha, logo na etapa intermediária. Porque quando eles reagirem, as moléculas elas vão praticamente se chocarem constantemente. Esses choques, que nós vamos chamar de choques frequentes e efetivos, a gente vai ver que vai haver um rompimento das ligações. E ocorrendo o rompimento das ligações, nós vamos formar partículas que são cátions e ânions, nós vamos formar partículas, né, polarizadas positivamente e negativamente, para que a partir daí elas possam se ligar novamente e formar um produto da reação. Então, o que acontece? Isso tudo acontece na etapa que nós chamamos de etapa intermediária, que é a mais importante e é aquela que tem maior quantidade de energia, que nós vamos ver mais na frente. Então, só que eu queria chamar a atenção de vocês. Tanto A quanto B, elas vão produzir partículas estáveis, né? Que são carregadas positivamente e negativamente. Só que, como aqui a quantidade de energia é maior, a formação dessas partículas elas vão ser mais rápidas, não é isso? Olha, elas vão ser muito mais rápidas, porque ela tem mais energia, tá? Mas o objetivo é o mesmo, o objetivo é formar partículas polarizadas positivamente, negativamente, ou cátions e ânions, para que depois elas possam se ligar novamente e formar o produto, tá? Então, como eu disse, olha, a velocidade, olha, vou analisar aqui comigo a equação. Para cada uma quantidade de A, nós vamos precisar de 2 quantidades de B, né? E nós vamos formar uma quantidade de C. Eu estou usando uma equação genérica, depois eu vou usar aqui a formação da amônia com vocês. Tudo bem? Então, nós vamos ver aqui, olha, se a concentração de B é 2 vezes maior do que a de A, a velocidade também vai ser maior, né? Ó, então, para cada uma quantidade de A, nós vamos utilizar 2 quantidades de B e vamos produzir uma quantidade de C. Então, vamos lá, ó. B é 2 vezes maior do que A e a quantidade de C, tá vendo? Ela vai ser a mesma quantidade de A, né? Elas têm a mesma proporção
E ó, a quantidade, a proporção de C, a quantidade de C vai ser metade da quantidade de B. Tá vendo? Então nós vamos ver que a proporção também ela está relacionada com a velocidade com que as partículas se movimentam dentro da reação, tá? Então isso aí é muito importante. Então vou dar um exemplo para vocês aqui, olha, utilizando a formação da amônia, tá? E aí é bom a gente saber fazer essa análise, na hora que vocês forem fazer exercício, você pode trabalhar com a proporção, com a lei da proporção, tá bom? Então vamos lá, eu vou te dar aqui, olha, a formação da amônia, né? A amônia todo mundo sabe que a fórmula dela é NH3, não é isso? Olha, para eu produzir amônia, gente, eu falo para vocês o seguinte, nós reagimos moléculas, nós reagimos substâncias, átomos não reagem, átomos se ligam através de ligações interatômicas para formar uma molécula, tá? Então vou precisar aqui, ó, N2 é a substância, sim, né? Mais H2, eu vou produzir a amônia que é o NH3. Então, primeiro passo, eu representei a reação através da equação química. Eu já falei, reação é uma análise prática experimental, equação é uma análise teórica que representa a reação. Próximo passo, nós vamos analisar se a equação química está balanceada, né? Vamos ver, olha, nós temos 2 nitrogênios, nós vamos analisar a partir dos átomos, tá, gente? Porque o mesmo número de cada átomo que nós temos reagente, a gente tem que ter no produto da reação. Porque aqui, olha, os átomos eles se transformaram numa nova substância, mas a quantidade vai ser a mesma, tá? Então vamos lá, olha, nós temos 2 átomos de nitrogênio reagente e aqui eu tenho apenas um átomo, né? Então vamos fazer o balanceamento a partir do nitrogênio. O balanceamento é feito através do coeficiente, né? Igual a gente já comentou, você não pode fazer balanceamento a partir do índice, porque se você mexer no índice, você está modificando a molécula, tá? Então você vai balancear através do coeficiente. Só lembrando, o coeficiente é o número que vai multiplicar a substância, cada molécula. Por que eu tô falando? Eu não posso falar de molécula? Porque quando eu estou representando a equação química, né, eu estou representando a prática. Então, o que é feito na prática dentro de um laboratório, né? Então, se eu falar molécula, está errado, porque eu não vejo uma molécula. Qual é a quantidade mínima de molécula que eu consigo observar macroscopicamente? Seria 1 mol, né? Então, aqui, olha, 1 mol, ó, uma molécula de N2. 1 mol de molécula já tem a formação de uma substância. Lembrando que os átomos se ligam e formam molécula, as moléculas se ligam e vai formar a substância, tá? A substância. Então, a quantidade que eu consigo observar é o mol de moléculas. O mol de moléculas nós vamos dar o nome de substância. Então, vamos balancear aí, né? Então, nós temos 2 nitrogênios. Então, aqui, para que eu possa, né, produzir 2 mols de amônia, eu vou precisar de 1 mol de nitrogênio. Não é isso? Agora, o hidrogênio está balanceado? Eu vou multiplicar a quantidade. Vamos supor que eu tivesse litros aqui, olha. Eu vou produzir 2 litros da amônia, né? Da substância amônia. Então, eu tenho quantos hidrogênios? 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho 2. Então, para que eu possa produzir 2 quantidades, 2 mols de NH3, eu vou precisar de 3 mols de hidrogênio. A equação química já está balanceada, tá? Então, é como se fosse a minha receita, né? E eu representasse aqui os ingredientes e a quantidade deles, né? Então, a minha receita para produzir a amônia, o que eu vou fazer? Eu vou precisar de uma quantidade, vamos usar litro, né? Vou precisar de 1 litro de nitrogênio, vou adicionar 3 litros de hidrogênio e eu vou produzir 2 litros da amônia, tá? Trabalhando com proporcionalidade, que não é igualdade, tá? Então, vamos lá. Vamos retirar a proporção de cada reagente, ó. Eu vou utilizar uma quantidade de nitrogênio, vou usar 3 vezes
a quantidade de hidrogênio vai ser 3 vezes maior do que a quantidade de nitrogênio. E eu vou produzir 2 quantidades de amônia, né? Isso em proporção, 1:3:2. Então, se a gente for analisar, a quantidade de hidrogênio é 3 vezes maior do que a quantidade de nitrogênio e a quantidade de amônia é 2 vezes maior do que a quantidade de nitrogênio. Logo, olha que interessante, a velocidade com que cada reagente e que cada produto reage dentro da reação, ela também vai ser variável, tá? Então, a gente vai ver que a velocidade média do hidrogênio vai ser 3 vezes maior do que a velocidade média do nitrogênio, igual eu mostrei para vocês, visto que velocidade média é igual à variação da concentração, né, em relação à variação do tempo. Então, olha, a velocidade do hidrogênio é 3 vezes maior do que a do nitrogênio, assim como a velocidade da amônia com que ela se desloca, né, se movimenta, é 2 vezes maior do que ao nitrogênio. Então, você pode trabalhar com proporcionalidade. Tudo bem? Então, isso aí é muito importante, igual eu falei para vocês. O objetivo, né, é chegar até a etapa intermediária, essa que eu não mostrei para vocês, mas eu vou mostrar. Né? Eu lembro até que quando a gente começou a estudar e eu dei exemplo, eu dei aquela folhinha e pedi para vocês fazerem o gráfico, né? Aí o pessoal foi lá e fez o complexo ativado, tá? Ó, foram lá, fizeram isso. Eu falei, não era esse que eu queria não, reagente, produto. Foram lá e me mostraram isso aí, né? Aí, vamos falar a verdade, eu vi que vocês tinham logo olhado na internet, porque o meu objetivo não era esse, era só para representar reagente e produto. Além do mais, a gente não tinha estudado ainda o complexo ativado, tá? Então, depois, é claro que a gente vai fazer esse gráfico, que o nosso objetivo é esse aqui, o completo, tá? Então, o que representa aqui, para quem viu, né, lá na internet, aqui nós vamos representar o reagente e o produto, né, olha. Agora, essa etapa aqui, olha, é a etapa mais importante, é onde realmente ocorre a reação, nós vamos chamar de etapa intermediária, tá? Mas aqui eu estou só falando por alto. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o N2, né, o nitrogênio e o hidrogênio, eles vão se movimentar, né, dentro da reação, com certeza. O objetivo é chegar até essa etapa intermediária. Nessa etapa intermediária é onde nós vamos ter partículas positivas e negativas, e essas partículas positivas e negativas, elas vão se ligar, né, uns com os outros através da eletronegatividade e formar o produto da reação. Igual eu comentei com vocês, o objetivo é chegar até a formação de cargas, só que aquele que tem maior velocidade, ele vai produzir cargas mais rapidamente do que o outro. Tá? Aí você fala, então o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele foi mais pertinho, né? Ele chegou primeiro, mas depois vai ter que esperar o outro para que eles possam se ligar e formar o produto, tá? Olha, mas a velocidade dele vai ser maior, tá? Então, cuidado. Igual eu falei, essa etapa intermediária é a mais importante e ela não aparece na equação, tudo bem? Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente, tá? Dentro do sistema, quantidades diferentes, velocidade também diferente, desde que elas sejam proporcionais entre si. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá? Tanto é que eu vou fazer aqui para vocês um exemplo para a gente praticamente chamar a atenção disso aí e vocês entenderem muito melhor. E aqui é legal, se você entender essas proporções, tem casos que eles vão te pedir para você calcular a velocidade de um e te dar do outro. Aí você vai, faz aquele tanto de conta e não tem necessidade, tá? Você pode analisar a partir da equação. Igual eu falo lá em cálculo estequiométrico, que é todo mundo tem, todo mundo não, né, gente? As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o cálculo estequiométrico. E não é difícil, você tem que partir da equação, tá? A equação é a referência que você tem para que você possa desenvolver a sua reação, tá? Para que você possa desenvolver o problema envolvendo o cálculo estequiométrico.
Você retirando todos os dados que você precisa dela, né, fica fácil, depois é só você fazer regra de 3, né? Porque aqui no caso da amônia, olha, independente do tipo de grandeza que eu vou utilizar, eu vou usar uma quantidade de nitrogênio para 3 quantidades de hidrogênio e vou produzir 2 quantidades de amônia. Tá vendo? Então, essa seria a proporção. Aí depende o que o problema te pede. Ele te pede mol, então você vai usar 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio, 2 mols de amônia que vai ser produzido. Aí você vai falar assim, não, eu quero trabalhar com a massa. Então o que você tem que fazer? Calcular a massa molecular de cada um deles e a partir relacionar. Então você parte a massa molecular da substância da equação. Ela é fixa, né? Se eu falar assim, aqui o nitrogênio, a massa do nitrogênio, ela é de 1 mol de átomo, vai ser 14, né? Quando você tem 2 mols de átomo, ela vai ser 28 gramas. Tá vendo? Ó? 28 gramas é a quantidade fixa de nitrogênio nessa reação. Igual aqui, olha, o hidrogênio. A massa do nitrogênio é 1, né? Olha, como que nós temos 6 hidrogênios, então nós vamos ter 6 gramas de hidrogênio. Aqui, ó, a massa de 1 mol da amônia vai ser 14,3, 17, vezes 2, 34. Então, nessa equação, a quantidade fixa e proporcional de massa vai ser essa. Para cada 28 gramas de hidrogênio, nós vamos usar 6 gramas do hidrogênio e vamos produzir 34 gramas da amônia. Tá vendo? Então, essa quantidade é fixa. Você retirou da reação. Aí eu falo daquela receita de bolo novamente. Eles te deram lá a receita do bolo, te deu a receita do pudim. A quantidade equivalente a uma unidade, né? Agora, se você quiser dobrar, você quer fazer dois pudins, então você vai dobrar a quantidade, é a mesma coisa aqui. Agora, só que aqui a sua receita, tá? A sua referência é quem? A equação, tá? Então, vamos supor, você vai falar assim, eu quero dobrar a quantidade de nitrogênio, vai ser 56, né? 28 vezes 2, 56. Então, eu tenho que dobrar a quantidade de hidrogênio. Mas por que você sabe que você tem que dobrar? Né? Olha, você vai ter que dobrar, desculpa, né? Você vai dobrar a quantidade de nitrogênio, você vai ter que dobrar a quantidade de hidrogênio, né? Então, se você vai usar 56 gramas do nitrogênio, qual a quantidade de hidrogênio que você vai usar? Você dobrou a quantidade, você vai usar 12 gramas. Ah, eu prefiro fazer regra de 3. Então, se eu usar 56 gramas do nitrogênio, qual a quantidade de hidrogênio que você vai utilizar? Você vai multiplicar cruzado, né? E você vai achar a quantidade. Mas aqui, olha, você vai achar o valor de X porque você está partindo de uma quantidade fixa. Aquele caso que eu falo para você, 1 metro tem 100 centímetros, 2 metros tem 200 centímetros. Mas por que você sabe que 2 metros tem 200 centímetros? Porque você partiu de uma proporção padrão, tá? Só para a gente dar uma relembrada. Tá? Então, seria muito importante. E a gente vai fazer um exemplo só para a gente fixar isso aí, tá? Então, lá na nossa apostila, na página 81, tá? Olha, vamos lá para a página 81, o exercício de número 10. Deixa eu pegar o óculos, senão não enxergo nada, né? Então, vamos lá, olha. Apostila, página 81, né? O exercício de número 10. Ele diz o seguinte: a combustão do butano, ó, o butano é um composto orgânico, agora dá para vocês perceberem. Ó, nós temos 4 carbono. Então, se nós temos 4 carbono, ele vai ser criado em forma de cadeia, né? Cuja fórmula é C4H10. Ele falou o seguinte, gente, agora a gente já pode começar a acostumar, que houve a combustão do butano. Toda combustão, um dos reagentes vai ser o oxigênio. Tá vendo? Ó? Molécula de oxigênio. Eu falo para vocês, nós não reagimos átomos. Não é isso? Para como fazer a combustão, que é a mesma coisa que queima, nós vamos ter como reagente principal
o oxigênio que nós vamos chamar de comburente, que é responsável pela combustão, né? Igual a gente dá aquele exemplo da vela, né? Pega a vela, colocou um copo em cima, chega em determinado instante que não há mais queima, não há mais combustão, porque todo o oxigênio já foi consumido. Se já foi consumido, não tem como alimentar o fogo, né? Então, olha, agora eu posso dizer para vocês, que vocês já sabem agora o que é um composto orgânico. Toda combustão de um composto orgânico, o que a gente vai produzir? O CO2 mais a água, tá? Vocês vão guardar para mim a partir de agora. Toda combustão de um composto orgânico, os produtos são o gás carbônico e a água, tá? Então, vamos continuar. E outra coisa importante, toda combustão, ela é exotérmica, tá? Daí, vocês podem perceber que a equação química que foi te dada, olha, além dos produtos formados de CO2 mais a água, também tem a energia, tá vendo? Aqui, a energia faz parte, igual a gente viu em termoquímica, a energia faz parte do produto, ela é resultado da queima, porque às vezes você vai falar assim, não, produtos só vão ser substância. Não, tudo que for, tá vendo? Olha, produzido, formado após a transformação dos reagentes, eles vão ser produtos da reação, tá? Então, agora nós vamos fazer o balanceamento, né? Que já te deu até o balanceamento pronto, e você já sabe balancear, então eu não vou fazer passo a passo. Pronto, eu montei a equação, primeiro passo. Depois ele falou o seguinte, se a velocidade da reação for 0,05 mol de butano por minuto, qual a massa de CO2 produzida em 1 hora? Você fala assim, ué, o que é isso? Ele te dá a velocidade, né, do butano, e agora te pede do CO2, não é isso? Olha, não tem problema nenhum. É o caso que eu falei para vocês, vocês vão trabalhar com a proporcionalidade, tá? Olha, então vamos lá. Próximo passo aí, nós vamos retirar, olha, a proporção dos reagentes e produtos. Olha só, para cada uma quantidade, que pode ser 1 mol, né? Pode ser massa, mas vamos trabalhar com o número de mols. Geralmente a proporção é dada em mols, né? Ó, para cada 1 mol de butano, nós vamos precisar de 6,5 mols de O2, tá? Eu representei aqui em fração, porque geralmente, né, embora aqui esteja aí, olha, número decimal, geralmente a gente trabalha com fração, não tem problema nenhum. Então, para cada uma quantidade de gás butano, nós vamos produzir 4 quantidades de CO2 e nós vamos produzir 5 quantidades de água. Então, a nossa proporção vai ser de 1 para 6,5 para 4 para 5. Então, a gente vai analisar, vamos relacionar comigo, ó. A quantidade de CO2 produzido vai ser 4 vezes maior do que a quantidade de butano. A quantidade de água produzida vai ser 5 vezes maior do que a de gás butano, tá? Então, isso aqui é que é importante a gente analisar. Então, agora vamos lá, passo a passo. Então, ele falou que se a velocidade da reação for de 0,05 mol de butano por minuto, então ele falou que a velocidade média do butano é igual a 0,05 mol por minuto. Não é isso que o problema falou? Então, o que quer dizer isso? Que cada 1 minuto são consumidos 0,05 mol de butano. É isso que o problema está falando. Aí ele quer saber qual é a massa de CO2 que é produzida em 1 hora, tá? Olha, então olha só que interessante, né? Ele te deu que em 1 minuto a quantidade de butano que é consumida é 0,05 mol, em 1 minuto, né? Então é claro, nós vamos ter a quantidade também de CO2 que é produzida em 1 minuto, né? Com certeza, porque aqui, ó, minuto, mas só que o problema não me pediu a massa que vai ser produzida em 1 minuto, não, ele quer saber em 1 hora. Então, o que nós vamos fazer? Eu posso calcular, você vai falar comigo, eu posso calcular qual é a quantidade de CO2 produzido 1 minuto e depois passar para a hora? Pode, não tem problema nenhum,
tá? Aí fica a critério de vocês, mas eu tenho que usar aqui uma referência, né? Tem que dar um segmento aqui, tem que ter um ponto de partida. Então, vamos lá. Eu vou transformar, olha, 0,05 mol por minuto, né? E vou verificar em 1 hora qual a quantidade do butano que vai ser consumido, né? Vou fazer regra de 3, olha. Ele falou que em cada 1 minuto são consumidos 0,05 mol de butano, não é isso? Olha. Aí ele falou assim, em 1 hora. Aurélia, eu posso colocar em 1 hora? Não, claro que não. Você tem que trabalhar regra de 3 para a mesma unidade medida. Então, olha, 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então, presta atenção, né? Então, nós vimos que em cada 1 minuto são consumidos 0,05 mol, né, de butano. Então, em 60 minutos, que é 1 hora, né, nós vamos produzir 3 gramas do butano, né? Olha, 3 gramas, oh, desculpa, gente, aqui 3 mols, aqui tá me pedindo em massa, eu já tô pensando lá na frente, você sabe como que eu sou, né? Então, 3 mols do butano, tudo bem? Olha, pronto, os 3 mols do butano, ele vai ser produzido agora, vai ser consumido em 1 hora, né? Agora, olha só, que legal. Então, o que é o nosso próximo objetivo? O nosso próximo objetivo é analisar quantos mols de CO2 que vai ser produzido em 1 hora, né? Já que, na verdade, nós temos que saber qual é o número de mols, a quantidade de CO2 que é proporcional a 3 mols do butano, tá? E depois a gente vai transformar para a massa. Então, vamos lá. Olha só que legal. Você fala, mas como que eu vou fazer essa transformação? Né? Eu tenho que, só para a gente voltando aqui, ó, eu tenho que calcular quantos mols do CO2 que é proporcional a 3 mols do butano, tá? Olha, visto que em 1 hora são consumidos 3 mols do butano. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou relacionar o butano versus o número de mols do CO2, tá? E fazer a regra de 3. Aí você fala assim, olha, eu posso fazer direto? Gente, claro que pode, né? Que nós não vimos, olha, que para cada uma quantidade, 1 mol do butano, vão ser produzidos 4 mols do CO2. Isso quer dizer que cada uma quantidade do butano que é consumido, vão ser formados 4 quantidades de CO2. Então, ele é 4 vezes maior do que a quantidade do butano. Tá vendo? Então, você pode fazer isso com certeza. Mas tem gente que gosta de fazer regra de 3. Ô, gente, não é só tem gente não, né? Porque ali é uma questão objetiva, você pode trabalhar simplesmente com raciocínio lógico, não tem problema nenhum, né? Mas se for uma questão aberta, você tem que desenvolver. Por isso que eu estou fazendo por etapas. Olha, primeiro calculei a quantidade de butano que é consumido. Agora eu vou verificar através do desenvolvimento, né, a quantidade de CO2 que vai ser produzido em mols. Então, relacionei. Para a gente organizar, eu vou ver o que eu vou relacionar do reagente do produto, tá? A partir daí, eu vou relacionar também a proporção. Essa proporção que eu vou retirar da equação. Uma quantidade, 1 mol para 4 mols. Então, em cada 1 mol de butano, vão ser produzidos, cada 1 mol de butano que é consumido, vão ser produzidos 4 mols de CO2, tá? Em cada 1 hora. Isso aqui é a quantidade fixa padrão, essa não varia, que é o que eu tirei da equação, da minha receita, né? Aí ele falou assim, e se eu utilizar 3 mols do butano, qual a quantidade de CO2 que vai ser produzida? Então, eu falei para vocês podiam trabalhar assim na lógica. A quantidade de CO2 é 4 vezes maior, não precisava nem fazer a regra de 3. Então, vamos lá, multiplicar cruzado, ó. X vezes 1, x. 4 vezes 3 é igual a 12, né? Olha, vamos pôr tudo de amarelinho para ficar mais bonitinho, né? Para organizar. Então, x é igual a 4 vezes 3, x é igual a
12 mols. Tá vendo? Ó? Então quer dizer que para cada 3 mols que são consumidos, vão produzir 12 mols de gás carbônico, tá? Mas é isso que o problema me pediu? Galera, não foi isso que o problema me pediu, né? Eu cheguei até aqui justamente, eu segui esse caminho para que a gente possa atingir o nosso objetivo. O que é o nosso objetivo? Agora fazer uma confusão aqui, né? O meu objetivo é o seguinte, meu objetivo é transformar os 12 mols em gramas. Agora, ele quer saber quantos gramas contém 12 mols do CO2. Então, para isso, eu vou trabalhar com aquela lei da proporção padrão lá no cálculo estequiométrico. Um mol tem quantos gramas? Né? Então, nós vamos verificar. Um mol de gás carbônico tem quantos gramas? Então, me ajuda aqui, ó. Um mol de dióxido de carbono, então, vou calcular aqui, ó, a massa do CO2, só para a gente organizar, tá? Um mol de CO2 tem quantos gramas? Né? É só a gente calcular, não é isso? Olha, nós vamos calcular a partir da massa molar dele, né? Só para a gente relembrar, não é isso? Olha, vamos lá, ó. CO2. A massa do carbono lá na tabela periódica é 12 vezes 1, 12. Mais a massa do oxigênio lá na tabela periódica, 16. 16 vezes 2, 32, né? Logo, a massa do CO2 vai ser 44 gramas por mol. Né? Se eu considerar 1 mol do CO2, tá? Então, vamos trabalhar com a nossa conversão. Como que eu converto? Ó, 1 mol tem 44 gramas. Essa quantidade é fixa, porque eu tirei da molécula. Você fala, não tem que analisar através dos 4 mols? Não, tá? Eu estou fazendo uma conversão. Aqui, os 4 mols é para aquela equação. Então, aqui, como eu quero converter, não. 1 mol tem 44 gramas. Isso quer dizer que 12 mols tem X. X é igual a, multiplico cruzado, quanto vai dar isso aí? 4 vezes 2, 8. Não é isso? 4 vezes 2, 8. 4, eu sei que hoje eu vou pegar até a resposta já prontinha, que é igual a 528 gramas, tá? Depois vocês façam aí, que vocês vão ver que dá certinho, 528 gramas. Tudo bem? Então, esse aí é o desenvolvimento, aí um exemplo que eu dei para vocês relacionar, tá? Olha, aí você vai falar assim comigo, assim, a velocidade aqui, olha, em 1 minuto, eu posso dizer que a velocidade do butano em 1 hora vai ser 3 mols por hora, né? Porque já que é 60 minutos, não é isso? Aí você vai falar assim, e a velocidade dele? Né? Olha, aqui foi 12 mols em cada 60 minutos, que é 1 hora. Então, eu poderia dizer que a velocidade média aqui é 3 mols por hora. Tá vendo? Olha, que equivale a 60 minutos. Aí você vai ver, olha, que a velocidade média dele aqui vai ser 4 vezes maior. Então, seria a velocidade média igual a 12 mols por hora. Já que eu fiz a conversão em horas, eu queria analisar em relação ao minuto. Você poderia também, né? Olha, em cada 1 minuto são consumidos 0,05 mol, tá? Essa é a velocidade média. Lorenza, para mim calcular a velocidade média do CO2 é só multiplicar aqui, olha, 0,05 vezes 4. Aí você teria também a velocidade média do CO2 em cada 1 minuto. Agora eu desenvolvi tudo em horas, tá? Isso aqui o problema não pediu não, mas é só para vocês relacionarem comigo, tá? Qualquer dúvida vocês me perguntem, eu vou dar aí exercício para vocês, com certeza vocês vão depois me falar, né? Qual que seria a dúvida de vocês, tudo bem?